Hoje nós meditaremos no texto que se encontra no livro de Gênesis. Por isso, eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Gênesis, no capítulo 2. Gênesis 2, lerei a partir do verso 4. Gênesis 2, a partir do verso 4 até o verso 17. Farei a leitura. Gênesis 2, 4. Assim diz a palavra do Senhor. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Verso 8. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Até aqui, meus irmãos. Convido todos para que juntos possamos mais uma vez orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, até aqui o Senhor nos ajudou, Senhor. Nós só podemos render glórias a Ti, ó Pai, porque o Senhor é o Deus que é fiel à Sua palavra. O Senhor é o Deus que derrama graça diariamente sobre nossas vidas, ó Deus. E neste momento nós te pedimos então, Senhor, ajuda-nos a compreender, a aplicar e a viver a Tua palavra, Deus, pois ela é boa, agradável e perfeita, Senhor. Ó Pai, que cada coração aqui seja, Deus, encontre na Tua palavra satisfação, deleite, encorajamento e exortação, Senhor. Te peço, ó Deus, que o Senhor hoje gere salvação através de Tua palavra. E peço também que o Senhor edifique a sua igreja, Senhor. Tira, Pai, toda a surdez dos nossos ouvidos espirituais, que nossa cegueira caia por terra e vejamos a Tua glória revelada na Tua palavra, Senhor. É a oração que fazemos, Deus, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, 1. Deus criou os céus e a terra. Com o poder da sua palavra, Ele criou. Com o poder da sua palavra, Ele simplesmente falou e aconteceu. Deus falou e tudo o que você enxerga passou a ter existência. Lá, quando Deus disse e houve. Este livro, o livro de Gênesis, como os irmãos já sabem, ele vai narrar sobre, boa parte dele, sobre as origens de muitas coisas, e dentre elas, da natureza e da humanidade. O capítulo anterior, que não foi lido, no caso, que é o capítulo 1, ele narra sobre a criação do Senhor, destacando os seus elementos, onde ele vai relatar e ensinar que Deus criou tudo e todos. Tudo aquilo que nós conseguimos enxergar, ou até mesmo aquilo que nós não vemos. Por exemplo, as estrelas que se encontram em outras galáxias, ou então as raízes das árvores gigantes que descem por metros, ou até mesmo
aqueles animais marinhos que nós nem conhecemos e o homem nunca viu, mas nós sabemos da existência porque o oceano é infinito praticamente aos nossos olhos. Deus criou todos eles. Essa é a mensagem principal do início de Gênesis, do início do livro de Gênesis. Que então, após essa visão panorâmica que vai nos dar esse ensino, que vai de Gênesis 1 até Gênesis 2, 3, Gênesis vai se mover para uma descrição mais focada na parte final da criação, ou seja, centrada na criação do primeiro casal humano, Adão e Eva. E é como então se estivesse sendo colocado agora uma lupa. Gênesis 1 narrou toda a criação e agora uma lupa é colocada para a gente então saber mais daquilo que envolveu a criação do primeiro casal humano, a criação de Adão e Eva. Portanto, nós vamos meditar hoje nessa lupa que Moisés colocou nessa parte do livro de Gênesis, que ensina sobre a criação do homem. E nós podemos pensar dividindo em 3 partes. Os versos que hoje vão abordar, a primeira parte seria sobre a criação do homem de forma mais detalhada, indo ali dos versos 4 a 7. Depois, sobre a criação do jardim no Éden, versos 8 a 14. E em seguida, sobre a ordem que Deus deu para o homem não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a parte final que nós lemos hoje. E então, Gênesis 2:4 novamente nos diz assim: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Esta é a gênese, a origem, o início. Aqui é utilizada uma expressão, nesse versículo que li, no início dele, uma expressão introdutória que ela se repete por algumas vezes ao longo do livro de Gênesis. E ela sempre vai estar introduzindo um novo desenvolvimento, essa expressão. E ela, quando é utilizada então para se referir a pessoas ou famílias, geralmente é traduzido como descendência ou então genealogia. Nesse caso, como se fosse a gênese da criação dos céus e da terra. Na verdade, depois que os céus e a terra foram criados. Quando o Senhor Deus os criou, como podemos ver aí no verso 4. Aquilo que ocorreu após a criação. Da mesma forma que Gênesis 1:1, aqui também é revelado o personagem que estava presente antes mesmo de qualquer outra coisa existir. Que, na verdade, é o próprio autor de todas as outras coisas. O Senhor Deus. Veja como está escrito no verso 4. Quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Senhor Deus. A palavra Deus utilizada aqui, que estava sendo utilizada até esse verso, que no hebraico seria Elohim, ela estava ensinando justamente a nós sobre Deus como o Criador transcendente. Aquele que não depende da criação, aquele que não está fazendo parte da criação, mas está por fora da criação, operando pelo seu próprio poder. Porém, aqui é acrescentado um outro nome junto ao primeiro, que é o nome traduzido como Senhor, que como se fosse no hebraico, né, Yahvé ou Jeová, nome que acredito que todos já ouviram. O Deus que se revelou a Abraão e aos seus descendentes, a nação de Israel, por meio de uma aliança. E isso reflete também a natureza relacional de Deus. O Deus que se revelou a Abraão e ao povo de Israel. O Deus que se comprometeu e guardou Israel. Então, o que Moisés está ensinando aqui, quando ele utiliza quando o Senhor Deus os criou, é que o Deus que se revelou a Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que se revelou no Egito, o Deus que se revelou no deserto, ao povo de Israel. Esse Deus pessoal é o Criador de tudo. Moisés estava falando, Israel, vocês viram tudo aquilo que nós passamos, porque o Senhor nos livrou. Esse mesmo Deus foi quem criou esta terra. Ele criou o universo. O Senhor a quem você ora, meu irmão, o Senhor a quem você ora, por causa do nome de Jesus Cristo,
É o Senhor que criou e tem domínio sobre cada átomo do universo, sobre cada partícula que faz parte deste universo. Vocês têm noção disso? Até nossa mente não consegue nem compreender quão poderoso isso é. As nossas capacidades são limitadas. A gente não consegue reger mal o próprio corpo. Muitas vezes a gente vê que não tem total controle nem sobre o próprio corpo. Mas o Senhor, o Deus que criou o universo, Ele tem sobre tudo. O Deus que criou o universo, com o mesmo trabalho em que Ele falou, haja luz, Ele governa sobre todas as coisas. O Deus que criou o universo é o Deus que ouve as suas orações. Não tenham dúvida disso, meus irmãos. Pense nisso na próxima vez que você orar. O poder de Deus não hesita em agir naquilo que Ele quer fazer. E nós podemos confiar nisso, pois a sua vontade é boa, agradável e perfeita. A nossa visão é limitada. A gente não consegue ver quase nada à nossa frente, para não dizer nada. E ela é falha, muitas vezes. Além de limitada, hoje ela é falha. Ela não alcança, ela não sabe nem o que está acontecendo do outro lado do bairro. Mas o Senhor, a visão do Senhor, sonda o universo. Ele sonda aquilo que nós nem conhecemos. E por isso, nós podemos confiar. Amém? Os versos 5 e 6 dizem assim, continuam assim. Não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Lembrando que nós estamos então nessa lupa que foca no momento da criação do homem, aqui nessa parte. Moisés, então, ele nos diz como estava a terra antes de Deus ter criado o homem. A terra que ainda não estava completa nesse sentido. Olhando para Gênesis 1, a gente compreende que a humanidade, que Adão, o homem, foi criado no 6º dia. E Deus criou as sementes e as árvores no 3º dia. Então, dessa forma, considerando que a narrativa ela está sendo sobre o momento anterior à criação do homem, nós podemos inferir que as plantas elas já haviam sido criadas, mas ainda não haviam brotado. Aquela vegetação que Deus disse, se reproduzam, gerem fruto, ela ainda não havia germinado e não estava se reproduzindo. E o texto, então, ele vai falar para a gente, no versículo 5, 2 motivos do porquê isso ainda não havia acontecido. Como nós podemos ver, não havia acontecido por quê? Porque o Senhor não havia feito chover e também porque não havia ninguém para cultivar o solo. Cultivar o solo. Então, já aqui está claro, pela forma que Deus designou a criação, que era necessário que alguém cultivasse, cuidasse do solo, da terra. Sendo então anunciado para nós, logo mais, alguns versos na frente, quem seria esse? E enquanto essa criação então não era completada, a providência do Senhor agia e tratava de regar o solo. Inclusive, alguns estudiosos do texto afirmam que ao invés de neblina ou alguma coisa como névoa, seria algo mais próximo de uma enchente, mas de qualquer forma, de uma forma ou de outra, o texto ele afirma que a água estava presente regando o solo. E então, no versículo 7, nós chegamos à criação do homem. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Chegamos à criação propriamente dita. E é interessante nós percebermos o material que o Senhor usou.
esse material, ele foi o mesmo utilizado para criar os animais. Porque lá em Gênesis 1:24 está escrito: e Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie, que a terra produza. Também tem a terra como origem. Mas diferente de todo o resto da criação, em que Deus criou apenas com o poder da sua palavra, como nós vimos aqui em Gênesis 1:24, e Deus disse, nesta criação, na formação do homem, uma imagem diferente é narrada para nós. Perceba, a palavra diz que o Senhor fez o quê? Formou o homem do pó da terra. Uma imagem como se Deus estivesse pegando barro, né? Pegando barro ali e formando, modelando o homem com as suas mãos. Mas aí você pode pensar, mas Deus não tem mãos. Deus não tem boca, ele não tem olhos. Deus é espírito. E isso é verdade. Ao mesmo tempo, essa imagem, como de um oleiro ou então um artista trabalhando, ela não é sem motivo, ela é intencional. O que acontece é uma forma de que nós percebemos em vários momentos na palavra, é uma forma do texto trabalhar para nos ajudar na compreensão. A palavra sobre isso é antropomorfismo. É uma palavra um pouco difícil, complicada, mas o significado dela é que quando comportamentos e características são associados a Deus. Por exemplo, lá em Isaías 59:1 vai falar que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Salmo 139 vai dizer: tu me cercas por todos os lados e pões as mãos sobre mim. Dando essa intenção, dando esse sentido de que o Senhor guarda, para nos trazer essa compreensão como imagem. A mesma coisa aqui, este recurso é utilizado para facilitar a nossa compreensão. E em Gênesis 2:7, então, para a gente é transmitido a sensação de que uma atividade diferente está sendo desenvolvida, diferente de tudo aquilo que já foi narrado sobre a criação, quando Deus apenas ordenou. Há aqui uma imagem de proximidade. Imaginem um oleiro, aquele que trabalha criando o jarro de barro, o vaso de barro. Ele está próximo do seu produto, daquilo que ele está criando, né? Modelando. Essa é uma imagem intencional. Como se Deus ele estivesse se aproximando, apontando então para algum relacionamento especial com o homem. E isso se confirma quando fala que Deus soprou, na continuação do verso 7. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Como que em um contato face a face, né? Para você soprar no nariz de alguém, imagine só, você precisa estar perto, né? Você vai soprar no nariz de outra pessoa. Então, algo pessoal, que inclusive pode ser entendido com o significado de Deus doando de si mesmo. Deus doando de si mesmo nesse fôlego de vida. Em Gênesis 1:26 foi revelado a nós que Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança. Características do caráter divino, características de Deus, foram compartilhadas de maneira totalmente diferente de todo o resto da criação. E é por isso que há sim, então, uma diferença, meus irmãos, incomparável entre a vida humana e qualquer outro elemento da criação. Há uma diferença incomparável entre a vida humana e a vida de um golfinho. Há uma diferença incomparável entre a vida de um bebê e a vida de um filhote de tartaruga. Há uma diferença incomparável entre a vida humana e qualquer outro elemento da criação. Pois em nenhum outro lugar há a imagem e semelhança de Deus. Meus irmãos, o mundo quer destruir até o próprio valor da vida humana. Não significa que o resto da natureza não tenha o seu valor e que não tenha que ser cuidado. Nós vamos ver, inclusive, mais na frente, que o Senhor também destinou cuidado à natureza. Porém, quando se coloca preocupações elevadas sobre qualquer elemento da natureza de forma superior, como se estivesse acima
do cuidado da vida humana, o que está ocorrendo é uma inversão de valores. E nós percebemos isso de muitas maneiras na nossa sociedade. A vida humana sendo colocada como um valor inferior até de coisas. Às vezes não estamos tratando nem de vida mesmo de animais, mas até coisas. Mas eu trouxe o exemplo da vida de um bebê e de um filhote de tartaruga, porque nós percebemos que existem muitos movimentos a favor de que filhos diariamente sejam mortos na barriga das suas mães. E ao mesmo tempo, uma preocupação superior é colocada por esses mesmos, geralmente, por esses mesmos que utilizam do mesmo discurso de que o bebê é uma escolha, não precisa tê-lo, você pode tirá-lo. Esses mesmos muitas vezes defendem que devemos guardar os filhotes de tartaruga como se fossem nossos filhos. E esse é o problema. A vida humana perdeu seu valor no mundo. E a palavra do Senhor nos revela que não é assim. O texto nos diz que o homem se tornou um ser vivente. Outra palavra que pode se adequar bem para a tradução aqui do termo utilizado é que o homem se tornou uma alma vivente quando foi criado. Isso é algo que nenhum outro ser vivo possui. A Bíblia, ela não nos leva a concluir em nenhum lugar que os animais são seres compostos por alma. A palavra não nos ensina isso. O Criador não o fez assim. Logo, a criação do homem, ela não foi constituída de uma formação e um sopro qualquer. O homem, ele é alma vivente. Ele não apenas tem, mas ele é alma vivente. Pense só na diferença entre ter e ser nesse sentido. Por exemplo, se eu digo que eu tenho uma laranja, é diferente de dizer que eu sou uma laranja? Por certo, não? Então, o texto nos diz que o homem, ao ser criado, agora é uma alma vivente. E eu falo isso no sentido de que o homem, ele é uma unidade. Ele é uma unidade. Que ao mesmo tempo que é corpo, também é alma. E é uma unidade que possui os seus anseios ligados ao Senhor. Por que eu digo isso? Nas Escrituras, em várias passagens, a mesma palavra que aqui é utilizada para falar da alma, ela também é usada para se referir, em alguns sentidos, com o significado de garganta, a parte do nosso corpo, a garganta mesmo. E a garganta, no contexto hebraico, no pensamento do povo hebreu, ela estava muito associada à fome, ou à sede, ou à própria necessidade de respirar para viver. Então, são necessidades muito presentes e naturais do ser humano. Por exemplo, lá em Eclesiastes 6,7 diz assim: todo o trabalho do ser humano é para a sua boca, contudo, o seu apetite, essa é a mesma palavra, nunca se satisfaz. Então, meus irmãos, inferindo também pelo ensino da palavra como um todo, nós somos ensinados que o homem, ele possui anseios, desejos, que só podem ser saciados no Senhor. Como o pastor Jonas Madureira afirmou em seu livro Inteligência Humilhada, o homem é essencialmente um ser faminto por Deus. A primeira e mais importante definição do homem não é de que ele é um ser racional, mas de que ele é um ser faminto por Deus. O que equivale a dizer que o homem foi criado para encontrar a plenitude ou a satisfação plena apenas em Deus. Não há, meus irmãos, não há nenhum vento, nenhuma brisa, nenhum furacão, nenhum terremoto, nenhum tipo de sopro que esse mundo possa soprar para você que faça você ficar saciado. Porque o fôlego de vida que você precisa se encontra no Senhor Deus. O fôlego de vida que todo ser humano, ser este criado à imagem e semelhança do Senhor, este fôlego tem saciedade somente em Deus.
E ainda considerando essa formação do homem, nós sabemos que o texto, ele mais na frente vai falar que Deus ele também criou outros materiais. Nós vamos ver mais à frente ouro, pedra de ônix, bidélio, que é uma resina. Porém, mesmo Deus tendo criado tantos materiais preciosos e incríveis, como nós conhecemos hoje, prata, ouro, bronze, vastos elementos, qual foi a matéria-prima que Deus usou para formar o homem? Pó, terra, o pó da terra. E isso, meus irmãos, deve nos fazer pensar e nos lembrar de pelo menos duas coisas. Primeiro, o motivo do nosso corpo ser incrivelmente complexo, ele não se encontra na matéria-prima. Não se encontra nem no próprio produto, que no caso nós somos resultado da criação do Senhor. O motivo se encontra no poder criacional do Senhor. Esse corpo multifuncional que você tem, que ele tem várias articulações, que pula, que nada, que corre, que raciocina, que fica mais forte a cada exercício físico, que emagrece, que guarda gordura. Esse corpo, incrível em cada detalhe, ele é obra produzida pelas mãos de Deus. É pela sua grandeza e pela sua perfeita criatividade que nós temos esse corpo. Então isso aponta para a criatividade perfeita do Senhor. Porque o material, qual é o material? Você consegue criar um bebê a partir de pó da terra? Segundo, nós somos feitos do pó da terra. Nós devemos nos lembrar do que somos feitos. Quando você estiver pensando muito sobre si mesmo, meu amigo, minha amiga, lembre-se do que você é feito. Você é feito do pó da terra. Davi orou no Salmo 103. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Reflita um pouco sobre isso. Sua origem é o pó da terra. Assim, meus irmãos, essas duas considerações, elas nos lembram de nossa total dependência do Senhor. Nossa total dependência daquele que é suficiente. E dando continuidade no texto, nós chegamos em uma parte em que Moisés, ele dedicou uma considerável parte, um texto um pouco maior aqui, para detalhar sobre o jardim criado pelo Senhor no Éden. Como nós temos dos versos 8 a 14. No versículo 8, ele afirma, que então foi plantado um jardim na direção do Oriente. E isso, então, é uma localização geográfica. O Éden, o Jardim do Éden, não é, nem foi uma história ficcional, Não foi uma ficção. Foi uma localização real. Foi uma história e é uma história real. Apesar de nós não sabermos onde ele está, e nele, então, o Senhor colocou o homem, como nós vemos, o homem que ele havia formado. E em seguida nós temos escrita uma demonstração da generosidade abundante do Senhor, que o verso 9 diz: do solo o Senhor fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O primeiro tipo de árvore que nós temos então aqui, demonstrado, ensinado, é uma vastidão de árvores com uma riqueza deliciosa. Muitas árvores de todo tipo, de todas as cores, de vários sabores, que estava presente então naquele lugar. Era como se fosse um banquete em forma de plantas. Um banquete onde o homem poderia então erguer sua mão, ou então abaixar, Não sei quantos tipos de plantas existiam, e saciar-se naquele lugar. E se deleitar naquilo que é fruto da obra de Deus, criação do Senhor.
O Senhor é a fonte. Ele, então, é generoso. E Deus é generoso até para com aqueles que ele não tem obrigação. Nós, como criaturas, não devemos nem podemos requerer do Criador algum tipo de qualquer coisa, na verdade. Mas o Senhor é generoso. Ele é abundante em generosidade e nos concede essa dádiva. E a segunda árvore que nós vemos é a árvore da vida, que estava no centro do jardim. Que, apesar de nós sabermos qual era o tipo, como é que era essa árvore, entende-se que, ao comer dela, geraria algum tipo de vida relacionada à vida eterna. Porque foi o que Deus afirmou lá em Gênesis 3, ao expulsar Adão e Eva. Ele falou, é preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Então há esse sentido, então, de uma vida eterna ligada à árvore, e não significando que o poder estava na árvore, mas que o Senhor destinou aquela árvore para ser chamada de árvore da vida, e a partir dela, então, estaria ligado de alguma forma à vida eterna. E a terceira e última árvore que nós temos aqui citada é a árvore chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal, que nós também não sabemos seu tipo. E ela é chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal porque a partir dela Deus estava apontando que havia a distinção entre o bem e o mal. Deus já estava ali referindo, apontando, ensinando que havia essa diferença entre o bem e o mal. Inclusive, nós sabemos, mais na frente, que Adão e Eva, eles provariam dessa diferença na prática, do mal e dos seus efeitos. Então, com essa árvore, o Senhor estaria ensinando mais uma distinção. Antes, no próprio relato da criação, Deus já fez distinções quando separou a luz das trevas, fez separação entre as águas de cima e as águas de baixo do firmamento. Ele juntou as águas no oceano e criou a terra seca. E aqui, com essa árvore, o Senhor já ensinaria que existe uma distinção muito importante entre o bem e o mal. As coisas não são relativas. O certo e o errado, ele existe. E o Senhor, então, já estava apontando aqui para esse importante ensino que nós vamos, inclusive, aprender ao longo de toda a Escritura. O bem e o mal existem. E em seguida, agora nos versos 10 a 14, uma descrição maior é colocada para falar da presença de rios por toda aquela região, sendo então uma demonstração novamente da generosidade do Senhor para com o homem. Pense só, Moisés, quando escreveu o Pentateuco, entregou, após um longo período, vários anos que o povo de Israel passou ali no deserto. Então, a água, com certeza, ela tinha um valor muito desejoso ali, né? Um valor muito especial, e ela era desejada. E isso, ainda mais para quem viveu no deserto, é mais uma demonstração, é um lembrete da generosidade do Senhor. Essa terra, então, que era ricamente regada por rios. Nós vemos no verso 10, então, afirmando que do Éden saía um rio que irrigava o jardim e se dividia em 4 afluentes, como nós podemos ver nos versos 11 e 12, que eu lerei novamente. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. Então, da mesma forma que nós não sabemos sobre o rio que sai do Éden, não sabemos a sua localização, ela é desconhecida, o mesmo vale para esse rio chamado Pison, que também era e também a terra de Avilá. Não se sabe a sua localização, apesar de se imaginar que seja na região da Arábia. Mas algo importante da gente se lembrar sobre esse assunto, meus irmãos, sobre localização específica e geografia, é importante lembrarmos, inclusive, que anos mais tarde ocorreu algo que mudou muita coisa, que inclusive nós quase não podemos imaginar como era antes
a questão geográfica, que foi o dilúvio. O dilúvio, ele alterou de uma forma que nós não podemos identificar praticamente nada que era anterior ao dilúvio, a esse momento, né? Mas nós percebemos que essa região, ela era muito rica em ouro, pedra ônix e bidélio. E bidélio é uma resina aromática, utilizada, que também tem um considerável valor. E mais uma vez, então, ecoa, Deus é generoso. Ele é rico em generosidade e bondade. Uma terra rica, uma terra que produz muitos recursos que podem ser usufruídos pelo homem. Nós vemos tanta tecnologia que é utilizada hoje a partir dos minérios, fonte do solo, alumínio, tantas outras, o ouro, a prata, o cobre. Tudo isso é fruto da generosidade do Senhor. Ele concedeu à humanidade para que a humanidade fizesse bom uso. E então, nos versos 13 e 14, continua falando sobre os rios, que o nome do segundo rio é Gion, que rodeia a terra de Cuxi. E o terceiro é o Tigre, que corre pelo leste da Síria. E o quarto é o Eufrates. Enquanto os nomes Tigre e Eufrates são conhecidos até hoje, associados então aos rios da região da Mesopotâmia, o rio Gion e essa terra de Cuxi também na verdade eles não chegaram a ser identificados. Mas de qualquer forma, pode-se resumir que todo esse cenário nós vamos perceber que era um paraíso. Era um paraíso, era um lugar lindo e perfeito para se habitar. E essa descrição, meus irmãos, um outro ponto importante aqui, que vale destacar, é que ela estava servindo para destacar, para trazer relevo sobre o que aconteceria no capítulo 3. Para destacar mais ainda a ingratidão e desonra praticada pelo homem contra o Senhor. Quando Adão e Eva deliberadamente pecaram contra o Senhor, a despeito dessa bondade derramada por Ele. Imagine só, você receber de alguém um presente sabe aquele presente quando você recebe, que quando você recebe você pensa, nossa, era isso que eu precisava. Agora imagine que no outro dia a pessoa chegou e lhe deu um outro presente. E você, nossa, era isso que eu precisava. E no final, você desonra e responde com ingratidão àquela pessoa. É essa imagem que Moisés está construindo aqui. Só que em um nível infinito, pois estamos falando de um Deus que tem uma honra infinita. A bondade do Senhor estava derramada por todo aquele lugar. E em Gênesis 2,15 está escrito: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Temos então aqui que o homem ele foi colocado no jardim para cumprir uma função. Ele foi colocado para ter um propósito na sua colocação ali no jardim, que era cultivar e guardar. Cultivar, lavrar, indica então uma preparação. Em outras palavras, significa trabalhar produtivamente, desenvolver aquilo que está nas suas mãos. Trabalho. Ou seja, vendo que esta ordem veio antes da queda, nós sabemos que a queda acontece no capítulo 3, a queda do pecado. Nós sabemos então que o trabalho, ele não veio como resultado do pecado. E ele não é algo a ser evitado. Deus, ele desaprova a preguiça. A inatividade, ela não era um propósito. Trabalho produtivo é parte do bom propósito de Deus para o homem na criação. Trabalho que honre o seu nome. Trabalho que é uma demonstração de obediência a Ele. Se o homem cultivasse e guardasse o jardim, ele estaria glorificando o Senhor, pois foi ordem do Criador. Da mesma forma, em nossos contextos, no trabalho,
naquilo que você exerce sua função diária, aquilo que você cuida, você exalta e glorifica o Senhor pelo seu trabalho. Se você o faz como que para o Senhor, e se você o faz em santidade, retidão diante do Senhor, que é como se fosse para o Senhor, né? Em outras palavras, você está glorificando o Senhor. O trabalho, ele exalta a Deus quando feito em conformidade com a sua palavra. E nós temos também que o homem recebeu a função de guardar. Sendo assim, além de lavrador, aquele que cultivaria, ele recebeu a função de guardião, protegendo então de qualquer possibilidade de ameaça e preservando aquilo que é bom perante o Senhor. Proteger de qualquer tipo de ameaça, preservar o que é bom. Este versículo, meus irmãos, e aqui eu quero me direcionar aos homens, ele deve ser considerado com muita importância por nós, em cada contexto que nós estivermos presentes. Não significa que as mulheres não praticarão cultivos e proteções, as mulheres elas também praticam. Porém, foi aos homens que o Senhor direcionou e colocou a responsabilidade de cultivar e guardar. Isso vai ter aplicações em todos os núcleos e ambientes que você e eu fizermos parte. Na sociedade como um todo, no trabalho, como já falei, né? Então, na sociedade, você trabalhando honestamente, você trabalhando para poder servir ao próximo, tratando o outro com dignidade e, ao mesmo tempo, impedindo que atitudes corruptas sejam praticadas e desonestas, elas não sejam, então, o padrão. Cultivar e guardar. Seja na sociedade, na família, amando e ensinando a palavra àqueles que estão debaixo dos seus cuidados. Ensinando aquilo que honra ao Senhor. E tratando também, tratando o pecado na sua casa e você mesmo não agindo em pecado. Até porque se você tem a função de guardar, você também não pode ser aquele que é o mal, correto? Então você guarda o seu coração no Senhor e guarda aqueles que estão debaixo dos seus cuidados. Não agindo em pecado e tratando o pecado na casa. Na igreja, o mesmo se aplica, ensinando a palavra, preservando a doutrina bíblica e saudável, impedindo que aquilo que não tem origem na palavra seja cultivado, preservando, cultivando aquilo que honra o Senhor e guardando daquilo que desonra. E isso vai se aplicar em qualquer ambiente, meus irmãos. Agindo de modo digno do Evangelho. Em qualquer circunstância, cultivar e guardar faz parte essencial, ou seja, a essência da masculinidade e do homem que honra o Senhor. E nós temos então, em Gênesis 2, versos 16 e 17, a ordem que o Senhor Deus também deu ao homem. Gênesis 2,16 nos diz: o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. E o Senhor Deus ordenou ao homem. Adão recebeu diretamente do Senhor uma ordem. E essa ordem dizia o quê? Que ele poderia comer livremente, ele poderia se saciar daquele banquete em forma de árvore que nós vimos relatado. Ele poderia comer livremente de toda a árvore do jardim. Poderia desfrutar e cultivar tudo aquilo que o Senhor disponibilizou em suas mãos. E isso honraria a Deus. O Senhor criou justamente para que o homem cuidasse e cultivasse como corregente da criação. Aquele que age à sua imagem e semelhança também, no sentido de que, assim como o Senhor é o Criador e governa sobre tudo, a humanidade, o homem como corregente, estaria debaixo, submisso à sua autoridade, a autoridade do Senhor, agindo no mesmo caminho. Imaginem só se hoje nós, com a presença do pecado,
e a interferência que ele nos gera em cada área da nossa vida. Nós já vemos coisas grandiosas que o homem consegue construir. Imagine só como seria ter tudo isso sem nenhuma mancha do pecado para você poder cultivar para honrar o Senhor. Mas o Senhor, ele também colocou uma ordem do que não fazer. E a ordem era: da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Quando Adão e Eva foram criados, eles estavam em uma relação moral com Deus com o seu Criador. O pacto original entre Deus e a humanidade foi um pacto de obras, em que nesse pacto Deus requereu obediência perfeita ao seu governo perfeito. Obediência perfeita àquele que é perfeitamente bondoso. Não é uma obediência a um tirano, não é uma obediência àquele que deseja o mal, mas o contrário, uma obediência perfeita a alguém que é perfeitamente bom, a um governo perfeito. E o cumprimento desse pacto, ele apontaria para a submissão e confiança nesse Criador, confiança no nosso Deus. E Deus prometeu então vida eterna como bênção da obediência, mas deixou claro que a desobediência à lei de Deus resultaria em morte. Morte. Um único pecado, meus irmãos, um único pecado seria suficiente para violar o pacto de obras e tornar-nos culpados e devedores. Devedores que não podem pagar a Deus a nossa própria dívida. E essa, meus irmãos, nós sabemos o que acontece em Gênesis 3. E essa é a situação que nós estamos. O pecado foi cometido. Esta é a minha situação. Esta é a sua situação. Adão pecou e as nossas práticas diárias revelam quão pecadores nós somos. Nenhum ser humano existente agiu de maneira contrária a essa natureza pecaminosa. A nossa condição natural, ela se tornou a de merecedores de condenação. Merecedores de condenação. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós somos pecadores. Eu e você pecamos. E todo dia somos lembrados disso nas nossas atitudes, pensamentos, falas, enfim, nossas obras. Como nós vimos, nós somos pó. E após a queda, nós nos tornamos como pó imundo em pecado. Imundo em pecado. Mas a palavra não termina em Gênesis 2,17. Apesar de nós temos o Evangelho, a boa notícia. Nós temos o último Adão, aquele que, diferente do primeiro Adão que pecou e representou-nos no pecado, o último Adão, Cristo Jesus, nos representa para a vida. Aquele em que sua obra não foi pecado, mas sim redenção, satisfação plena diante de Deus. O fato de nós, após um único pecado, termos alguma esperança de redenção, meus irmãos, deve-se à graça de Deus somente, mediante Jesus Cristo, pela fé nele. O único ser humano que guardou o pacto de obras, Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez homem. Nós estávamos, então, meditando nessa lupa que Moisés escreveu. E agora eu peço que os irmãos, então, nós nos afastemos alguns passos para trás e vejamos mais desse quadro maravilhoso da redenção. E para isso eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em 1 Coríntios 15.
Lerei apenas alguns trechos. 1 Coríntios 15, 20. Paulo, fazendo referência ao primeiro Adão, ao Adão que nós acabamos de ver, que foi formado, e ensinando sobre o Evangelho, ele coloca em Gênesis 15, 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aqueles que estão em Cristo, guardados em Cristo, que confiam a sua vida pela fé. Versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. O último Adão cumpriu, meus irmãos. Essa é a nossa bandeira. Essa é a nossa alegria. Esse é o nosso motivo de não chorarmos pela morte que Deus prometeu e se cumprirá a todo aquele que pecou. E se cumprirá a todo aquele que não teve sua morte paga em Cristo. O juízo, ele é real. A morte, ela estará presente na vida de todos aqueles que não estão em Cristo. Pois Cristo nos representou. E pela fé nós confiamos nele. Antes da gênese dos céus e da terra, Deus estava, como nós vimos. Portanto, antes da gênese dos céus e da terra, Cristo estava. Antes do princípio de todas as coisas criadas, Jesus Cristo esperava pela cruz. O local de sua maior humilhação, que também foi a sua exaltação e a nossa glória. Ele pagou com sua própria vida e cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Essa foi a obra perfeita. Essa foi a obra perfeita de Cristo, o nosso representante. Ele morreu, mas ressuscitou e vive eternamente. E é por isso que nós confiamos de que a morte, assim como Paulo escreveu, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós celebramos a sua morte e ressurreição vitoriosa. Pelos méritos de Cristo somente. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, Senhor Deus, o Criador e também nosso Pai. Ó Senhor, como somos gratos, ó Deus, pela Tua dádiva. Como somos gratos, Pai, pela Tua bondade, que apesar de não merecermos, o Senhor derrama. Ó Senhor, somos gratos por Jesus Cristo, o nosso último Adão. Aquele que, diferente de nós, não pecou, mas cumpriu a lei perfeita. Cumpriu para que nós também pudéssemos hoje
ter essa alegria em Ti, ó Pai. Ó Deus, nossa redenção está em Tuas mãos. Ó Senhor, que vivamos de maneira digna do Evangelho. Que em cada contexto que estivermos, Pai, a Tua palavra seja o nosso viver. Que vivamos como que a Tua imagem e semelhança, glorificando o Teu nome em todas as coisas, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, ó Pai. E nós somos gratos novamente, Deus, por Cristo Jesus, aquele que morreu, ressuscitou e vive eternamente, ó Pai. Exaltado seja o Teu santo nome, eternamente. Amém e amém.